Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, quarta-feira, dia 9 de setembro, gostaria de pensar com vocês, fazendo um link com a segunda-feira que foi feriado, dia da independência do Brasil, dia que a gente considera que nós ficamos livres de quem, de alguém, vamos ficar discutindo aqui eternamente. Mas gostaria de pensar nesta linha, nesta quarta-feira à noite. Eu quero ser livre. João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o tema da nossa reflexão, para pensar com você, onde você estiver nesta quarta-feira à noite, eu quero ser livre. Queridos, liberdade. Você já ouviu e você já deve ter verbalizado: quando eu fizer 18 anos, sempre existiu uma mentalidade que a idade cronológica dos 18 anos traria por si só a liberdade. E normalmente quando a pessoa chega aos 18 anos, ela percebe que só o fato de completar 18 anos não traz a
liberdade. Indo na contramão desta vontade de sair, de ser livre, temos hoje uma geração conhecida como geração canguru. É aquela geração que não quer sair de casa. Filhos, filhas com uma idade já avançada que moram ainda com seus pais, e esta geração é denominada de geração canguru. Querem liberdade, têm a sua vida, mas moram com seus pais. Essa é uma geração que tem surgido no século XX, no século XXI. Mas voltemos ao Brasil. E eu sempre digo isso entre formato e conteúdo. O conteúdo sempre será maior do que o formato. Mas nunca disse que temos que desprezar o formato. Eu sempre digo para não valorizar mais o formato em relação ao conteúdo. Isso eu sempre falo. Mas voltemos ao Brasil. Eu não sou um conhecedor profundo, mas já ouvi, já li, que o grito de independência não passou perto desse formato que eu aprendi, que você aprendeu. Um grito num cavalo com uma espada à margem de um rio. Mas para gritar ou para falar independência, tinha que ter um formato que fosse um formato forte. E se realmente houve o grito, o Brasil, quando conseguiu sua independência, ou pelo menos deixou claro a sua independência, foi no grito. E algumas pessoas ainda no século XXI querem a sua liberdade no grito. Mas se nós formos comparar com a Bíblia no Antigo Testamento, formato e conteúdo, formato e essência, havia uma preocupação em Naamã. É só você pegar sua Bíblia em Naamã. Naamã foi até o homem de Deus, até o profeta para ser curado. Quando ele disse, mergulha no rio, ele falou assim, onde eu moro, no meu país, tem rio muito melhor do que este. Naamã está preocupado com o formato, quando ele deveria estar preocupado com a sua cura. É isso que eu tento dizer. E hoje quero também nesta linha. O formato deve sim ser visto, mas o formato nunca deve ser maior do que o conteúdo, do que a essência. E hoje eu quero pensar com vocês 3 tipos de liberdade, tendo a Bíblia como pano de fundo, ou tendo a Bíblia como suporte de argumentação. E a primeira liberdade, eu quero ser livre do Egito. Queridos, o povo de Deus foi formado num cativeiro egípcio. Ficou lá 430 anos. Deus levanta Moisés. A história você já conhece, está em Êxodo, no livro da Bíblia, o segundo livro da Bíblia. Quando o povo sai liberto do Egito, quando chega no deserto, após passar maravilhosamente um milagre pelo Mar Vermelho, o povo que foi liberto do Egito, que queria sair de onde estava não era bom, onde estava sendo servo, onde estava sendo amargurado. Quando Deus, através de Moisés, retira o povo do Egito, no primeiro problema, na primeira adversidade do deserto, está em Êxodo capítulo 17, o povo quer voltar para o Egito. Queridos, coloque no seu coração. Quantas vezes você quer sair do seu Egito? Seu Egito não presta, seu Egito é muito ruim, as pessoas que fazem parte do seu Egito não valem coisa nenhuma. Quando Deus lhe dá a oportunidade de sair do Egito, no primeiro problema fora do Egito, de onde você queria sair, de onde você queria a liberdade, você quer voltar para o Egito. Eu tenho chamado este cenário que eu estou verbalizando agora da teologia da comodidade. Queremos tudo de Deus. Queremos tudo do mundo religioso, do mundo espiritual, mas quando temos a primeira adversidade, quando saímos do Egito, passamos pelo Mar Vermelho num milagre sensacional, mas quando vem o primeiro problema, a falta de água, nós queremos voltar
para o Egito. Queridos, nesta quarta-feira à noite, fazendo uma analogia, uma comparação com o grito de liberdade do Brasil, você deve ter gritado: eu quero sair do Egito. Você saiu do Egito e agora você quer voltar para o Egito, porque você quer uma teologia da comodidade. Estou com Deus, mas não tenho que ter problemas. Saí do Egito e estou com dificuldade, como se sair do Egito fosse eliminar todas as suas dificuldades. Queridos, coloque isso no seu coração. Eu quero ser livre, mas eu tenho que aprender. Se eu saí do Egito, se eu fui libertado do Egito, se eu estou no deserto, estou atravessando um problema, esse é o formato. Qual é a essência? Deus está comigo. Eu preciso enxergar Deus mesmo estando no deserto, porque eu já saí do Egito. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para nós nesta quarta-feira. Eu quero ser livre do Egito. Então, quando você estiver no deserto e aparecer o primeiro problema, não queira voltar para o Egito. Não crie em você, não se deixe dominar pela teologia da comodidade. Deus faz tudo e a minha vida fica tranquila. Segundo ensinamento que eu quero tirar para o seu coração. Primeiro foi o cativeiro egípcio. Quero andar um pouquinho mais na sua Bíblia e ter o cativeiro babilônico. Queridos, eu quero ser livre do Egito, agora eu quero ser livre da Babilônia. O contexto histórico do povo judeu é outro, completamente diferente. O reino do norte já não existe mais. Estamos apenas com o reino do sul, 2 tribos, que são levadas por Nabucodonosor. Primeiro ensinamento desse cenário do povo de Israel: os profetas avisaram que ia ter cativeiro. O povo andou, o povo ouvia, mas não obedecia, não muito diferente dos nossos dias. Basta ver, hoje é quarta-feira, as notícias que nós tivemos no domingo, no sábado, com o nosso feriado prolongado. As pessoas sabem, ouvem, mas não fazem. O povo de Israel sabia, foi avisado, o cativeiro veio. Se você abrir a sua Bíblia, em Salmos 137, está escrito lá, quando eles estão no cativeiro, eles não querem nem cantar e penduram seus instrumentos, porque estão tristes. Os mesmos que ouviram os profetas falando, se continuasse daquele jeito ia ter cativeiro, eles não fizeram absolutamente nada, o cativeiro veio, agora estão tristes, porque o cenário é de cativeiro. Queridos, coloque isso no seu coração. A gente quer sair da Babilônia, mas nós fomos avisados que ia ter Babilônia. Aí quando chegamos na Babilônia, nós ficamos tristes, porque faz parte do ser humano, mas quando a gente ouve, nós não tomamos as devidas decisões, nós não tomamos as devidas atitudes. Queridos, quando chegou no cativeiro babilônico, o profeta Jeremias se levanta e fala: nós ficaremos aqui 70 anos. Já estão no cativeiro. Mas aí surge o profeta Ananias, está lá em Jeremias capítulo 28, e Ananias, o profeta Ananias diz: nós ficaremos aqui 2 anos. Ouvimos que ia ter cativeiro, não tomamos nenhuma decisão. Veio o cativeiro, Salmos 137, ficamos tristes, faz parte, já está no cativeiro. Veio o profeta Jeremias e fala 70 anos, ninguém quer ouvir que vai ficar 70 anos no cativeiro. Aí vem o profeta Ananias e fala que são apenas 2 anos, aí todo mundo fica feliz, porque no cativeiro nós queremos ouvir palavras agradáveis. Palavras agradáveis fazem parte, mas nem toda palavra agradável veio de Deus. Passados 70 anos, o povo volta para Jerusalém, que está destruída. E aí surge o profeta Ageu. Nós estamos aí mais ou menos no ano 500, 520 a.C. Todo mundo voltou e começaram a recuperar as suas casas, as suas vidas. Nenhum problema com isso. Mas passados quase 20 anos, Deus levanta Ageu para avisar o povo. Olha só, avisa eles que a minha casa está na hora de ser reconstruída. E o povo diz: ainda não chegou o tempo de reconstruir
a casa de Deus. Qual a diferença para os nossos dias? Queremos ser libertos do Egito, somos libertos do Egito, quando chegamos no deserto, Deus está conosco, mas os problemas do deserto falam mais alto, queremos voltar para o Egito. Somos avisados que vai ter cativeiro babilônico, não fazemos nada, chegamos no cativeiro, ficamos tristes querendo voltar para Jerusalém. Quando saímos de Jerusalém, começamos a tomar conta só da nossa vida particular. Nenhum problema quanto a isso. O problema está em deixar a casa de Deus destruída. Quantos hoje querem muito de Deus e fazem muito pouco para Deus? A casa de Deus, se depender deles, fica sem ser reconstruída. Mas querem liberdade da Babilônia. E para nós encerrarmos a reflexão desta noite, eu quero ser livre do Egito. Mas quando chegar no deserto, querido, não queira voltar para o Egito. Eu quero ser livre da Babilônia, mas quando sair da Babilônia, reconstrua a sua vida, mas não deixe de reconstruir a casa de Deus. Não deixe a sua vida espiritual. E o terceiro ensinamento, eu quero ser livre. Aí João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Eu não vou nem discutir, a verdade é Jesus. Eu quero ser livre em Jesus. Todos querem ser livres em Jesus. Mas, queridos, se você ler João, nós estamos em João 8. Se você voltar 2 páginas, em João 6, quem quer liberdade em Jesus precisa estar preparado para ouvir aquilo que não é tão agradável. João 6,60. E os discípulos e as pessoas que estavam perto, quando ouviram Jesus falar, disseram: esse discurso é muito duro. Duro é ouvir essas palavras. Quer ser livre em Jesus, esteja preparado para palavras não muito agradáveis. Quer ser livre em Jesus? Texto que eu sempre digo, Mateus 16, 24, renuncie a si mesmo. Quer ser livre em Jesus? Precisamos abrir mão de coisas pessoais, de coisas nossas. Em alguns momentos não é possível conciliar aquilo que eu quero com aquilo que Jesus quer de mim. Não é possível e nós não queremos isso. Nós queremos conciliar as coisas. Quer ser livre em Jesus? Esteja preparado para discursos ou palavras não muito agradáveis. Esteja preparado para renunciar àquilo que é seu, porque nem sempre dá para conciliar com aquilo que Jesus quer. E, queridos, coloque no seu coração, Lucas 17, 17, quando o filho pródigo estava no fundo do poço, o texto diz, caindo em si. Quer ser livre em Jesus Cristo? Olhe para você mesmo. Pare de olhar para o cenário externo. Mais uma vez, o cenário externo sempre será olhado. Nessa perspectiva que eu estou passando neste momento de ser livre em Jesus, eu estou utilizando Lucas 17, 17, que um homem para resolver a sua vida, para voltar a ser livre, ele caiu em si, ele olhou para si, ele olhou para ele mesmo e falou, eu estou equivocado. E ele tomou as decisões compatíveis com aquilo que ele refletiu sobre ele mesmo. Queridos, coloque isso no seu coração. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre do Egito. E se você saiu do Egito, não vai ser um problema no deserto que vai fazer você voltar para o Egito. Eu quero ser livre da Babilônia. Então, quando você sair da Babilônia, priorize a sua casa, priorize a sua vida, mas não diga, ainda não veio o tempo de reconstruir a casa de Deus. Ande com a sua vida, mas ande com a casa de Deus. E o terceiro ensinamento, eu quero ser livre em Jesus. Eu quero ser livre em Jesus. João 6,60. Esteja preparado para palavras não muito agradáveis. Mateus 16, 24. Renuncie a si mesmo. Em alguns momentos não é possível conciliar aquilo que você quer com aquilo que Jesus quer.
E Lucas 17:17, caindo em si, ou seja, fazendo uma autoavaliação. Mais uma vez, o externo precisa ser visto, mas cuidado para você não olhar só para o externo e não fazer este exercício que o filho pródigo fez, de olhar para si mesmo. E todo mundo conhece a história do filho pródigo. Queridos, finalizando a palavra desta quarta-feira à noite, eu quero ser livre. Que nesta noite, dentro desse contexto, você possa tomar as decisões plausíveis para a sua vida, para o seu ambiente e sempre pautado em Deus. Vamos conversar com Deus, vamos falar com Deus para que você possa fazer essa avaliação e que nós possamos ser livres em Jesus. Deus, estamos finalizando o culto desta quarta-feira e fizemos hoje uma reflexão, um sermão, uma mensagem, um estudo, fazendo uma analogia com a independência do Brasil, onde o formato é muito discutível, se teve cavalo, se teve espada, se teve grito, se teve um rio, mas Deus coloca em nossos corações que nós precisamos sair do Egito, sair da Babilônia, sem perder o contato com Deus. Deus, não permita que o primeiro problema no deserto nos faça querer voltar para o Egito. Deus, não permita que depois que somos livres da Babilônia, só pensemos em nossas vidas, em nossas casas e deixemos a casa de Deus e ainda verbalizamos, ainda não veio o tempo de reconstruir a casa de Deus e Deus precisa levantar profetas para nos avisar. Queridos, nesta quarta-feira à noite, se você está priorizando só a sua vida, Deus está te falando nesta quarta-feira, já voltou o tempo de reconstruir a casa de Deus. E Deus, finalizamos com o exercício de ser livre em Jesus. E o exercício que nós fizemos hoje, Deus, nos prepare para ouvir palavras que nem sempre vão ser agradáveis. João capítulo 6, verso 60. Nos prepare, Deus, para cair em si, como fez o filho pródigo. Ele olhou para ele mesmo. Nesta quarta-feira, olhe para você mesmo. Deus, abençoe essas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Você, aonde você estiver, neste momento, nesta quarta-feira à noite, recebe a cura, recebe a unção, recebe a palavra abençoadora da parte de Deus. Você foi abençoado agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.